Eu quero começar aqui com uma pergunta. Onde nasce a sua maior angústia como líder? Eu quero te convidar a pensar no último trimestre. Se lembrar daquela noite mal dormida, seja antes de uma reunião, de um conselho, seja um dia antes de pagar aquele compromisso, sabe? Aquele aperto no peito que traz uma frustração visceral. Um membro da equipe que não entregou o resultado esperado. Mas a pergunta é, de onde veio essa dor? Será que ela veio do fato em si? Ou ela veio do número da planilha, da apresentação que não ficou legal, da tarefa não concluída? Ou será que isso veio da história que você silenciou? Que você contou a si mesmo sobre esse fato? A real é que a cultura de negócios modernos, com seu culto, com essa ação implacável, com os resultados do trimestre, isso vende pra gente uma ilusão muito perigosa, sabe? A ilusão de que a paz e o sucesso de um líder depende de controlar o ambiente externo. Controlar o mercado, a equipe, os clientes, as variáveis. E assim você vive um estado de guerra que é perpétuo. Você se torna um refém das circunstâncias. A verdade é que a sua paz interna, ela sobe e desce de acordo com o resultado da empresa. Com o humor de um cliente-chave ou da última fofoca de corredor, sabe? Mas e se o maior ato de poder de um líder não for controlar o mundo? E se ele tiver no fato dele comandar a forma com que ele enxerga o mundo? E se a verdadeira liberdade estratégica não for ter todas as respostas, mas sim não ser escravos das perguntas que você nem pode responder ainda? Para mim, essa é uma das lições mais radicais e libertadoras das quais eu tenho aprendido nos últimos meses. Eu preciso ir na história de Epicteto. Ele era um escravo que se tornou um dos maiores mentes do universo. E ele tem uma frase que diz assim: o que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Então perceba que para um líder, essa frase, ela não é uma frase barata. Ela é uma estratégia de alto nível. Porque ela devolve a você o comando do único território sobre o qual você realmente tem soberania absoluta. Que é aqui, ó, sua própria mente. O que eu quero falar aqui hoje é trazer para você um convite para você descer no centro da sua liderança e trazer uma jornada para você aprender a separar o fato da narrativa. E talvez aqui pelos próximos minutos você pode encontrar uma fonte de clareza, resiliência e poder que nenhuma crise de mercado pode tocar em você. O problema é que ser líder traz uma solidão e ela é real. E ela nasce, não é da ausência de pessoas, ela nasce da singularidade da sua responsabilidade. Porque de verdade ninguém sente a pressão que você sente. E é nesse silêncio que a batalha mais crítica acontece, que é a batalha pela narrativa. Eu posso te convidar a pensar nesse momento no seu maior desafio profissional. E aí a gente vai destrinchar isso com uma precisão cirúrgica. Mas vamos lá. Porque primeiro você tem o fato.
O que é o fato? O fato é o que uma câmera de segurança consegue gravar. É o dado bruto e inquestionável. Por exemplo, as vendas do produto X caíram 15% no último trimestre. Ou que um funcionário talentoso pediu demissão e foi para a concorrência. Ou ainda que um projeto estourou o orçamento em 30% e ainda atrasou 6 meses. Isso é o fato. Mas em seguida, a gente tem a narrativa. A narrativa é a história que a sua mente cria de forma instantânea, só para dar sentido ao fato. E é aqui o veneno ou o antídoto é produzido. Se a narrativa ela é do desespero, que é a reação padrão, isso vai soar mais ou menos assim. Isso é um desastre. Nós realmente falhamos. A minha estratégia estava errada. Se eu sou gestor, o meu diretor vai questionar a minha competência, porque nós perdemos o mercado para sempre. Ou a culpa é da equipe de vendas. Entende? Eu estou sempre jogando a culpa em alguém. E aí tem um outro contraste, que é o que eu quero trazer para você, que é uma narrativa de poder, que é a resposta de um líder que tem segurança. Porque talvez ele vai responder: que interessante isso. O mercado mudou ou a nossa abordagem se tornou obsoleta? O que esses 15% estão nos ensinando? O que a saída desse funcionário talentoso está nos ensinando ou nos revela sobre a nossa cultura? Ou quais são as lições que o projeto X podem tornar o nosso próximo projeto à prova de falhas? Percebe a diferença? O fato ele é o mesmo. Agora, a circunstância ela é idêntica, mas o universo emocional, a estratégia de cada narrativa cria de uma forma diametralmente opostos. Porque a primeira narrativa gera pânico, busca um culpado e decisões que são reativas. Já a segunda, ela gera uma curiosidade, gera um aprendizado e uma ação estratégica. E o líder comum, ele é vítima das suas narrativas. Agora, um líder inabalável, ele é o arquiteto das suas narrativas. Ele entende que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço nasce o maior poder. O poder de escolher o significado. Uma narrativa destrutiva, ela não surge do nada. Elas são padrões de pensamentos, elas são ladrões sorrateiros que invadem a sua mente e roubam a sua clareza. Então, conhecê-los é o primeiro passo para desarmá-los. Sabe que o primeiro ladrão, ele pode ser chamado de o vidente do apocalipse. É o pensamento catastrófico. Ele pega um fato negativo e projeta para o futuro como algo que é apocalíptico e inevitável. Digamos que o fato seja que um cliente importante está sinalizando uma insatisfação. A voz do vidente imediatamente vai gritar: vamos perder o contrato. E isso vai abrir um buraco no faturamento. Quantas vezes eu já agi assim? Nós vamos ter que demitir pessoas. Nossa reputação vai ser destruída. Então você pega um problema que é gerenciável e transforma aquilo numa catástrofe existencial. Mas tem um antídoto para isso. Eu posso chamá-lo de o guardião pragmático.
Ele te força a perguntar. Qual é a versão não dramática disso? Qual é o primeiro passo prático e imediato que podemos dar? Porque o guardião, ele foca na ação e não na especulação. Essa é a grande diferença. O segundo ladrão é o leitor de mentes, que é a personalização, sabe? Ele assume que você sabe as intenções negativas do outro. Imagine uma cena. Um membro da equipe fica em silêncio durante uma apresentação, uma reunião, e aí a voz do leitor de mentes sussurra que ele odiou a ideia, o que ele acha que não foi legal. O que está acontecendo? Ele está minando a sua autoridade pelas costas. Porque isso cria um ambiente meio paranoico. Já o guardião, ele te ensina a tratar as suposições como hipóteses, e não como fatos. Porque ele faz a pergunta: qual é a evidência concreta que eu tenho para essas crenças? Será que existem outras explicações possíveis? Ao invés de supor, você cria um diálogo claro. E finalmente, você tem um terceiro ladrão. Ele é o juiz do passado. Ele é a ruminação. Ele te acorrenta a erros do passado, usando-os como prova da sua incompetência permanente. O fato é que você precisa contratar um novo gestor. E aí a voz te lembra. Lembre-se daquela contratação desastrosa de 2 anos atrás? Você não tem um bom julgamento. Você vai errar de novo. Sabe o que acontece com você? Isso mina a sua autoconfiança. Agora o guardião, ele te ensina a encarar o erro passado não como uma sentença, mas como um dado de treinamento. Só te perguntando, especificamente, o que eu aprendi com aquele erro? Que novas perguntas eu posso fazer desta vez? E aqui está o poder, porque você transforma o veneno do arrependimento no antídoto da sabedoria. Reconhecer esses padrões é um diagnóstico, é a cura. A cura vem com a prática diária. Um líder não se torna inabalável por acidente. Ele constrói essa capacidade intencionalmente. A primeira ferramenta para isso é o diário de bordo estratégico. Em programa de coach executivo a gente usa muito, né? E isso vem de Sêneca. Porque ele não é um diário de sentimentos, é um diário de comando. É como, ao final de cada dia, por 10 minutos, é você responder 3 perguntas. Primeiro, onde minha interpretação dos fatos me serviu bem hoje e onde ela me sabotou? Segundo, em que momento eu gastei energia tentando controlar o incontrolável? E o terceiro, com base nisso, qual é a única narrativa que eu preciso vigiar amanhã? Como ser poderoso, né? A segunda ferramenta que você pode utilizar é a pausa. Eu chamo de pausa soberana, que é um espaço entre o estímulo e a resposta. Quando o gatilho acontecer, pode ser um e-mail provocativo, pode ser uma notícia ruim, não reaja. Pare, respire. Conte até 5 ou até 10. E o que você vai ver é que nesses segundos você vai interromper o sequestro da sua mente que se dá
E você vai se dar a chance de se perguntar: qual é o fato aqui? E assim descobrir qual resposta serve melhor à minha visão de longo prazo. Humanizar a liderança não é ser bonzinho, é ser profundamente humano. E isso inclui reconhecer que a sua mente, se não for comandada, ela vai se tornar o seu pior inimigo. Então, o objetivo dessa prática não é tornar você uma pessoa fria. Muito pelo contrário. É você sentir que a frustração, a raiva ou o medo, eles existem. Mas você não precisa se tornar escravo deles. É você usar essas emoções como dados no seu painel de controle interno, sem deixar que elas assumam o controle. Um líder inabalável não é aquele que navega em mares calmos, é aquele cuja paz não depende da calmaria do mar, mas de uma força que ela é inquebrável no seu próprio barco interior. Ele entende que o mundo externo sempre vai estar volátil, de uma forma imprevisível e muito hostil. E ele não desperdiça a sua preciosa energia tentando domar a tempestade. Ele usa para chegar mais rápido no seu destino. Esse poder de reescrever a sua história, ela vem do poder de escolher o significado, de transformar o veneno do caos no antídoto da clareza. E ele sempre esteve e sempre estará nas suas mãos. Essa e nenhuma outra liberdade que ninguém pode tirar de você. Nem seu diretor, nem os seus clientes, nem o mercado, nem a concorrência jamais vai conseguir tirar de você o poder de conseguir controlar a sua mente. E se você ficou comigo aqui até agora, se esse conteúdo fez sentido para você, lembra de se inscrever no canal, lembra de compartilhar esse conteúdo com um amigo, com seu gestor. Estou aqui na missão de melhorar como líder e quero compartilhar isso com você. Eu quero ajudar você enquanto eu me ajudo também. Liderança não é um processo, liderança é um comportamento. Existe um método. E esse método exige uma autoconexão constante para que você consiga produzir mais resultados. O que eu quero é te convidar a entender que se a sua empresa está um caos nesse momento, a saída é para dentro. Primeiro é necessário resolver algumas coisas dentro de você primeiro. E quanto mais você olhar para dentro, mais clareza você vai ter do que está de fora. É um passo a passo. Se você está melhorando como líder, deixa aí seu comentário. Se você não souber o que escrever, escreva: eu estou me tornando um líder melhor. E assim eu saberei que você ficou comigo aqui até agora. Obrigado. Olha aqui, ó. E até a próxima.